Ao mesmo tempo que tem uma política que você tem que trazer a dignidade para as populações mais carentes, para os territórios mais carentes, também tem que ter algo que eu já ouvi falar, que é a mão forte do Estado. O que seria a mão forte do Estado? É aquela coisa, se você tem um grupo armado clandestino, vamos colocar pessoas que sejam traficantes, que andam extremamente armados, conseguem essas armas de forma clandestina, enfim. Oprimindo inclusive uma determinada comunidade, como ocorre, tem que ter uma ação, uma força contrária por parte do Estado, que tem que restabelecer a ordem e o que tem que ser feito, né, contra esse movimento. Então é um movimento que tem um contramovimento do Estado. E isso, inevitavelmente, se você tem dois grupos antagônicos, um apontando um fuzil para o outro, uma hora alguém vai puxar o primeiro gatilho e aí, meu amigo, aí salve-se quem puder. Mas eu entendi. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Entenda, mais uma vez, vamos lá. Não defendo e duvido que alguém que seja sério, de esquerda, que realmente organize, defende, por exemplo, que não se tenha que ter uma atuação forte e firme contra crime organizado. Isso tem que existir. Ninguém pode ter fuzis e ter uma milícia... Mas você entende que... Mas parte da esquerda que eu vejo defende a descriminalização do tráfico de drogas, para não ser mais tráfico, para ser uma coisa legalizada. Mas por que a droga é criminalizada? Porque, bom, eu não sei exatamente a resposta, mas se eu for puxar muito rapidamente, é porque os males que a droga pode causar para um indivíduo. Então você pega um jovem que experimenta uma droga, fica viciada. O álcool é viciante e causa deturpação dos sentidos. E é o legalizado. Mas, por exemplo, um crack, que é um negócio que você toma uma vez... Não estamos falando do crack. Por exemplo... Nós não estamos falando do crack, né? Então a cannabis, vamos supor. A cannabis foi criminalizada por uma política de Estado dos Estados Unidos. E começou a ser implementada. Que eu acho que é o maior volume de tráfico brasileiro. E que é recente. A maconha, inclusive, tem documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos que estudam que fez um estudo comparativo entre a cannabis e o tabaco. Sim. E percebeu-se que a cannabis era menos manipulável industrialmente. Ela não era comercial. Mais artesanal. Mais artesanal. O tabaco admitia maior quantidade de produtos químicos, manipulações e transformações. Por que o tabaco e a nicotina causa variação, né? Não esse cigarro que a gente compra hoje, que ele é tudo menos tabaco, né? Mas por que o tabaco virou uma indústria? E se você pegar os anos 80, cigarro financiava até programa infantil da manhã, né? E por que a cannabis foi criminalizada? É uma escolha, é um processo de escolha. Então, assim, não estou defendendo que vamos todos sair fumando maconha, como o meme fala, né? Vamos buscar nossa maconha no posto de saúde, né? Não estou defendendo que as pessoas... Você tem que ter um processo de controle que não é simplesmente a proibição. A própria a cocaína, ela era comercializada em farmácias e era recomendada por médicos. Há 100 anos atrás, mais ou menos. E você tem uma série de... A nossa sociedade é uma sociedade... Era analgésico, né? A cocaína. Mas a nossa sociedade é uma sociedade que consome drogas regularmente, constantemente. Toda quadra comercial de Brasília, do Brasil, você tem uma drogaria. Você vai lá e escolhe o entorpecente que é oficializado ao seu consumo, que deturpam os sentidos. Seja para concentrar mais, seja para desconcentrar e relaxar, seja para você apagar completamente e conseguir dormir, seja para seu cérebro ignorar uma dor que você estava sentindo, seja para você consumir só para ficar alterado e se divertir, como é o caso do álcool. Então você consome substâncias o tempo todo. O que nós discutimos não é uma liberação, o tráfico, o narcotráfico e o crime organizado em torno do narcotráfico surge exatamente por um processo de proibição. Nos Estados Unidos, na década de 30, o álcool era proibido. Não sabia. O álcool era proibido. Mas hoje em dia ainda é. Se você for para Miami, Orlando, para Miami, você não pode tomar. Não, era proibido tal qual a maconha. Cocaína e a maconha são.
Era proibido qualquer nível de consumo de bebida Hoje é alcoólica. restrito, você não pode tomar na rua. Não, você tem uma série de... restrições. Não, mas no Brasil você tem também controles. Existem lugares que você não pode consumir bebida alcoólica, existe controle para venda, não é qualquer pessoa que pode consumir. Sim, tem controles. Você tem um controle. Você vai no supermercado, você tem que ter 18 anos para comprar bebida alcoólica no Brasil. Em tese. Tá, mas tudo legalmente. bem. Em tese, ninguém pode fumar maconha. Entendi. Então não é sobre isso. E aí vem um ponto... Mas então, voltando. Nos Estados Unidos, a bebida ela era proibida. Você estudar, se você vai atrás da história de Al Capone, sabe quem era Al Capone? Já ouvi falar. Al Capone controlava um cartel de tráfico de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Ele foi um maior criminoso dos Estados Unidos, inimigo dos Estados Unidos, perseguido pela polícia, pelo FBI. Não conseguiam pegá-lo, não conseguiam envolvê-lo com o tráfico de bebidas. Ele foi preso e foi condenado por sonegação fiscal, porque provou-se que a riqueza que ele tinha não era compatível com o que ele dizia que recebia. Ele não tinha... Foi o que conseguiram pegar ele. Mas ele era traficante de bebida nos Estados Unidos, que era proibida. 100% proibida qualquer consumo de bebida nos Estados Unidos na década de 30. E ele organizou um esquema de fornecimento de bebida alcoólica para bares clandestinos, para pessoas e tal. E o uísque. Ele contrabandeava o uísque e vendia... desde o mais falsificado, misturado, até o mais puro para elite, né, dos Estados Unidos. Era proibida. Depois, os Estados Unidos aboliu essa lei, essa norma da proibição do consumo da bebida alcoólica, por todas as justificativas que se dá pelo qualquer outro entorpecente que é proibido. Né? Altera, as pessoas ficam alteradas, violência, que a gente sabe que hoje, né, áreas... É muito mais... recorrente ter uma briga num estádio que está todo mundo bêbado do que está todo mundo sóbrio, né? Com certeza. Daí veio aí a discussão de proibir ou não bebida alcoólica no jogo da Copa, depois se... Proibiu, liberou, depois proibiu Proibiu, liberou, depois... No fim, o que definiu foi o poder do financiamento. Né? Não deu certo no Catar, porque lá é outra história. A Budweiser teve um prejuízo gigantesco, porque foi proibida de vender, mas o poder econômico geralmente é o que impõe a liberação ou não, nesse caso dos estádios de futebol. Quando os Estados Unidos entendem que o prejuízo causado pela proibição é maior do que a regulação do Estado ao consumo, e aí ele cria normas de onde se pode consumir, e por isso que lá nos Estados Unidos você não pode beber na rua, você não pode... Tem locais que você não pode transportar a bebida dentro do carro. Você tem que estar no porta-malas. Para não dar chance de você tomar ali e dar um gole. Entendi. Você cria regulações para o consumo. Entendi. Você cria regulações para o comércio e consumo. E com isso você taxa, você controla, e se você não está exercendo tanto a produção quanto o consumo da forma que está regulado, você é criminalizado e é penalizado. É mais fácil controlar quando você tem um estamento regulamentário, que não é só proibido. Entendeu? Quando se libera a produção e o consumo de bebida nos Estados Unidos, você quebra de morte o crime organizado que existia em torno da venda ilegal da bebida. Né? E é por isso que a maconha foi criminalizada, porque o departamento que estudava e criminalizava a bebida, depois ele começa a estudar outras substâncias e entende que a cannabis é o próximo inimigo número 1 dos Estados Unidos e do mundo, e impõe a política para o mundo todo, para todos os países com quem ela tem regulação. Então, essa regulação ela começou nos Estados Unidos e se espalhou aos países que eram parceiros comerciais. Exatamente, por imposição econômica, cultural e informal. Entendi. Então, até na década de 30 era proibido consumir bebida alcoólica em qualquer nível nos Estados Unidos. E aí ele regulou. E passou a ser uma atividade comercial e um consumo permitido dentro das normas que ele achou que era interessante. No Brasil é a mesma coisa. No Brasil nunca foi proibida a bebida, mas você consumir bebida alcoólica, você tem uma série de normas que deve ser... Não é qualquer um que pode produzir, você tem que cumprir certas
etapas, desde sanitárias a pagamento de taxas, a Impostos, normas, higiene, tal. Você tem uma série de normas. Colocar num supermercado para vender uma bebida alcoólica, você tem que ter todo um regulamento. Você tem que seguir uma série de... E tem que ser assim. Então, quando a gente fala descriminalização das drogas, não é bota para vender na banquinha aqui na esquina do comércio. Não, traz para cá e vamos regularizar. Quem quer consumir, vai consumir dentro de normas estabelecidas. Tal qual o álcool já é. Não pode dirigir depois de consumir bebida alcoólica. É proibido. Ou você bebe ou você dirige. As duas coisas você não pode fazer. Tem que ser assim com tudo também que altera os sentidos. Agora, por que não é com remédios que alteram o sentido? Tem só na bula lá, olha, se você vai dirigir... Evite dirigir ao tomar esse remédio. Eu não consigo enxergar uma resposta para isso, exceto aquilo que eu já falei no começo, que algumas drogas podem causar um vício, uma destruição das famílias e tudo mais. Como o álcool causa. O alcoolismo causa. Violência na família, na sociedade, destrói pessoas. Eu conheço muitas pessoas que têm um vício absurdo no álcool, que passaram por problemas graves. Eu conheço algumas que estão imersos nesse problema. E aí eu penso para você... A solução é proibir a bebida? Se proibir, acho que, pelo menos na altura do campeonato vai ser muito difícil proibir, porque proibido não vai ser. Vai ser não está dando certo a proibição da cannabis nem da cocaína. É verdade, porque quem quer consegue. Quem quer consegue. Quem não tem dinheiro para conseguir nesse mercado informal, que aí o mercado informal é um outro, vai para outras substâncias mais nocivas, mais viciantes, mais danosas. Como, por exemplo, o crack que nós comentamos. Sim. Você não tem nenhuma regulação do que fazer com aquela substância que é utilizada para fazer o crack. Vem da mesma substância da cocaína. É um subproduto do subproduto que você acaba encontrando nicho nas pessoas que estão já dependentes de outras coisas. Você não regula.